Muito bem, senhores, voltamos então à nossa aula sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Santa Maria, Lei 3326 de 1991, agora sem óculos. Vamos trabalhar agora provimento dos cargos públicos. É importante a gente voltar um pouquinho às aulas anteriores, porque nas aulas anteriores eu mencionei que os cargos públicos são criados por lei. Deve vir uma leizinha exclusivamente para criar cargos públicos. Essa lei vai dizer, fica criado o cargo de agente administrativo, por exemplo. Essa lei que cria o cargo de agente administrativo já vai dizer quais são as atribuições, qual é a remuneração de quem ocupa o cargo, qual é a carga horária, o modo de provimento do cargo. Inúmeras coisas vão ser ditas pela lei que cria esse cargo, inclusive o número de vagas, inclusive o número de postos. Pensem, senhores, os cargos públicos como sendo essa cadeira aqui. A cadeira, ela nasce vazia, obviamente, ela surge vazia e depois as cadeiras elas são ocupadas com o tempo. Essa ocupação das cadeiras, essa ocupação dos cargos, nada mais é do que o provimento. Essas são as hipóteses de provimento dos cargos públicos, que é justamente o que nós vamos trabalhar agora. Pois o título 2 da Lei 3326 de 1991 vai falar sobre o provimento e a vacância dos cargos públicos. Começamos a falar agora especificamente sobre o provimento. O artigo 9º, que vai dar noções gerais sobre o provimento de cargos públicos, vai estabelecer quais são os requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal. E aí a gente volta àquela afirmação que eu fiz. Todo mundo pode ser servidor público? Melhor dizendo, servidor público, todos os brasileiros podem ser servidores públicos? Não. Todos os brasileiros que atendam aos requisitos previstos em lei. Especificamente, os requisitos previstos aqui no artigo 9º, senhores, e isso aqui é possível questão de prova. Isso aqui é possível questão de concurso. Requisitos para investidura em cargo público, isso cai em tudo que é tipo de concurso público. Então, maior atenção do mundo nessa etapa, nesse trecho aqui, tá bem? São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal. Primeiro, ser brasileiro. E quando eu falo ser brasileiro nato ou naturalizado. Não precisa ser brasileiro nascido no Brasil. Pode ser argentino, pode ser boliviano, pode ser qualquer coisa, desde que naturalizado brasileiro. No momento em que ele é naturalizado brasileiro, ele é brasileiro como um brasileiro nato qualquer. Então, senhores, que fique bem claro, brasileiro nato ou naturalizado. Inclusive, eu vou colocar aqui essa anotação, nato ou naturalizado, para que fique bem claro para vocês isso. Ainda, ter idade mínima de 18 anos. Nada mais elementar, nada mais natural. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Aquele que não está quite com suas obrigações, sejam elas as militares, o serviço militar obrigatório, ou então com as obrigações eleitorais, lembrando que o exercício eleitoral é obrigatório no Brasil, não poderá tomar posse em cargo público. Gozar de boa saúde física e mental. Antes de o servidor tomar posse, ele vai se submeter a um exame médico, a um exame psicológico, para comprovar a sua aptidão física. Aliás, é muito importante a gente entender que aquele cidadão aprovado no concurso, uma vez nomeado, ele já é servidor público? Não. Por quê? Porque ainda precisa passar pelos exames médicos. Pois bem, para ser servidor público, ele precisa gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico, feita a cargo do próprio município de Santa Maria. E ainda ter atendido a todas as condições previstas em lei para o cargo. Lembrando, os cargos públicos são criados por lei. Essa lei vai estabelecer a remuneração, as atribuições, etc. e também as condições prescritas para o cargo. Por exemplo, para um cargo pode ser que a lei que cria o cargo exija formação em contabilidade, por exemplo, ou então exija formação em arquitetura,
ou em fisioterapia, ou então exija, seja lá o que for, carteira de motorista, se vai trabalhar como motorista, a lei pode exigir que tenha carteira de motorista, e assim sucessivamente. Esses são os requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal. Isso aqui é muito importante vocês terem bem claro, tá bem? Pois bem, passados os requisitos básicos para a investidura, vamos às formas de provimento de cargos públicos. Formas de provimento. O que são essas formas de provimento? Eu vou colocar aqui, inclusive, formas de provimento. Formas de provimento. Formas de provimento são as formas como são selecionadas as pessoas que serão investidas nos cargos públicos. Como é que a gente sabe quem é que vai ocupar aquelas cadeiras? Como é que a gente sabe quem é que vai ocupar aqueles cargos? A partir das formas de provimento. E nós temos 7 formas de provimento. Nós temos a nomeação, nós temos a recondução, nós temos a readaptação, nós temos a reversão, nós temos a reintegração, nós temos o aproveitamento e, por fim, nós temos a promoção. Todas essas são formas de provimento de cargos públicos, de acordo com a Lei 3326 de 1991. Vamos entender cada uma dessas formas de provimento de cargos públicos, portanto, começando pela nomeação. Antes de nós passarmos a cada uma das formas de provimento de cargos públicos, especificamente, explicando cada uma delas, é importante nós termos bem claro que essas aqui são as formas de provimento de cargos públicos. Portanto, se cair na prova quais são as formas de provimento de cargos públicos, de acordo com a Lei 3326 de 1991, são essas aqui: nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e promoção. Essas aqui. Senhores, uma das coisas, um dos princípios que regem o direito administrativo é o princípio da legalidade, segundo o qual a administração pública deve se ater ao que dizem os termos da lei. Pois bem, os termos da lei dizem que estas são as formas de provimento de cargos públicos, portanto, estas e exclusivamente estas são as formas de provimento de cargos públicos. Tem que decorar? Talvez tenha que decorar, mas quando a gente entender o que significa a nomeação, a recondução, a readaptação, a reversão, vai ficar mais fácil de nós entendermos quais são as formas de provimento de cargos públicos. Mas muita atenção nessa lista aqui do artigo 10, porque é uma possível questão de prova. Falando ainda sobre as formas de provimento de cargos públicos, comecemos falando agora sobre a nomeação. A nomeação é forma de provimento de cargos públicos que está estabelecida lá no artigo 16 da Lei 3326 de 1991. Olha só o que diz aqui. Diz: a nomeação será feita em comissão. Olha, nomeação em comissão para cargo em comissão. Quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Quando se tratar de cargo em comissão. Nada muito difícil. Por outro lado, em caráter efetivo, quando nós estivermos diante de cargo efetivo. E olha o que diz o parágrafo único. A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no quê? No concurso público. Por quê? Porque a nomeação em comissão é para cargos em comissão, é para cargos de livre nomeação e exoneração. Ao passo em que a nomeação em caráter efetivo, ela é exclusivamente para cargos de provimento efetivo e vai se dar dentro da ordem de classificação dos concursos públicos. Depois eu vou analisar um pouquinho dos concursos públicos. Mas significa o quê? Realiza-se um concurso público, aliás, é para isso que vocês estão estudando, aí chama o primeiro, chama o segundo, chama o terceiro, chama o quarto colocado e assim sucessivamente. Mas vamos lá, o que é a nomeação? A nomeação é um chamamento, a nomeação é uma convocação, a nomeação é um chamado, é quando a administração pública chama o particular para vir tomar posse no cargo público.
A nomeação, portanto, é quando a administração pública manifesta interesse em que aquele cidadão venha a ingressar no serviço público. Cuidado! A nomeação, ela não é a investidura do servidor. A nomeação é quando a administração pública chama aquele cidadão para vir tomar posse. Aquele cidadão aprovado no concurso, nomeado, ele ainda não é servidor, ele vai se tornar servidor depois da sua posse. Mas essa é a nomeação enquanto forma de provimento de cargos públicos. A segunda forma de provimento de cargos públicos, prevista pelo artigo 10 da Lei 3326 de 1991, é a recondução, que está melhor descrita lá no artigo 26, que nós vamos analisar agora. De acordo com o artigo 26 da Lei 3326 de 1991, recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo único, vai dizer que a recondução decorrerá de... Senhores, vejam só. A recondução é uma garantia que a lei dá ao servidor público estável, como sendo a possibilidade de o servidor tentar outros patamares, tentar outros cargos, garantido o seu lá atrás. Querem ver? Olha só. Parágrafo 1º mais uma vez. A recondução decorrerá de falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo. Professor, não entendi. Olha só. Imaginem que um servidor é agente administrativo. Imaginem que o servidor público é estável como agente administrativo. Beleza, maravilha, tranquilo, que bom. Imaginem que depois de estável, ele tenta um cargo de maior complexidade. Um cargo de fiscal de tributos, por exemplo. Um cargo de maior remuneração, um cargo de maiores responsabilidades, um cargo de maior complexidade. Pois bem, imaginem que nesse novo cargo ele é reprovado no estágio probatório. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser demitido? Não. Ele vai ser exonerado? Não. Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Justamente por isso que a recondução ela é exclusiva para servidores estáveis. Olha aqui, ó. A recondução ela é exclusiva para servidores estáveis. É uma garantia ao servidor estável, justamente para permitir que ele alcance maiores voos, que ele tente maiores cargos, com a certeza de que, caso não dê certo no novo cargo, ele possa voltar ao anterior. Parágrafo 1º, a linha B. Reintegração do anterior ocupante. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o servidor deixe o cargo de agente administrativo e vá ser fiscal de tributos. Fiscal de tributos. Passou num concurso para fiscal de tributos. Está lá, faceiro. Só que imaginem que lá, no cargo de fiscal de tributos, cargo mais elevado, imagine que lá ele ocupou a vaga de alguém que tinha sido demitido. Imagine a situação, ele foi lá e foi ocupar a vaga de alguém que tinha sido demitido. Agora, imaginem se aquele demitido é reintegrado ao cargo de origem. O que acontece com o servidor? O servidor será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, essas são as duas hipóteses de recondução. Inabilitação, reprovação no estágio probatório relativo a outro cargo, ou ainda reintegração do anterior ocupante, as duas hipóteses de recondução, portanto. A terceira forma de provimento de cargos públicos, de acordo com o artigo 10 da Lei 3326 de 1991, é a readaptação. A readaptação, que nada mais é do que uma adaptação do servidor a um outro cargo que seja compatível com suas limitações laborais decorrentes de doença ou de acidente. Querem ver? O artigo 27, que fala sobre a readaptação, fala que readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições ou responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Vamos imaginar o seguinte: imaginem um motorista que trabalha para a prefeitura.
Imaginem que o motorista sofreu um acidente e acabou perdendo a visão de um dos olhos. Imaginem que em função disso ele não possa viajar dirigindo à noite. Muito bem. Ele vai ser demitido em função disso? Não. Ele vai ser aposentado? Também não. Mas ele poderá ser readaptado a um cargo que seja compatível com suas novas limitações laborais. Vamos pegar um outro exemplo. Um professor. Um professor que trabalha em sala de aula. Imaginem que o professor tenha tido problema com as cordas vocais. Muito bem. Esse professor, ele não necessariamente será aposentado, não necessariamente será demitido nem exonerado. Ele poderá ser colocado, ele será readaptado a um cargo que seja compatível com suas novas limitações laborais. Isso é a readaptação. Olha só. O parágrafo 1º vai nos dizer que a readaptação será efetivada em cargo de igual padrão de vencimento ou inferior. Ele não poderá receber mais em virtude da readaptação. Então, nós veremos que cada cargo possui um nível de remuneração. Cada cargo possui um padrão remuneratório. O servidor público, ele somente poderá ser readaptado num cargo de padrão remuneratório igual ou menor. Tá, tudo bem, mas olha o parágrafo 2º. Realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurado ao servidor vencimento correspondente ao cargo que ocupava. Por quê? Porque ele não pode ter remuneração reduzida. Um dos princípios que regem a administração pública e as relações entre servidores públicos com o poder público é a irredutibilidade remuneratória. Ele até pode ir para um cargo mais simples, mas ele não vai perder remuneração, ele vai receber exatamente aquilo que ele recebia no cargo anterior. Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado até o regular provimento. Ou seja, se não tiver vaga num cargo a ser readaptado, bom, deixa ele exercendo funções mesmo sem ocupar cargo nenhum, até que algum cargo vague e ele possa ser devidamente provido. Esta é a readaptação. De acordo com o artigo 10 da Lei 3326 de 1991, depois da readaptação, nós temos a reversão. O artigo 28 da Lei 3326, que fala sobre a reversão, diz que reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado em processo que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Então vejam, a reversão é o retorno daquele cara que estava aposentado por invalidez. No momento em que se constata que aqueles motivos que levaram à sua invalidez não subsistem mais, ele pode voltar ao trabalho. Aquela doença que ele tinha, aquela limitação que ele tinha, não existe mais. Ele pode voltar? Pode. E vejam, essa reversão, ela pode dar-se a pedido ou de ofício. A pedido é quando o próprio servidor público pede. É quando o próprio servidor público diz, olha, eu já fiz tratamentos, eu já melhorei, eu quero voltar a trabalhar, pelo amor de Deus, não quero ficar em casa. Eu quero continuar trabalhando. Pois bem, isso será a reversão, ele poderá receber, portanto, ele poderá ser revertido ao cargo público. Ademais, de ofício. De ofício. Quando a própria administração pública, ela constata a melhora daquele aposentado e constata a insubsistência dos motivos que levaram à sua aposentadoria. O que nós temos aqui? Nós temos uma hipótese de reversão de ofício, quando a própria administração pública determina a reversão daquele aposentado. Então vejam, a reversão ela pode dar-se a pedido ou de ofício. Porém, o parágrafo 2º vai nos dizer que em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. Não é simplesmente assim a administração pública dizer, vai voltar a trabalhar. Não, é preciso provar
por meio de inspeção médica, olha aqui a expressão, ó, inspeção médica, é preciso provar, portanto, a volta da capacidade laboral. Tá bem? Muito bem. Artigo 29. Artigo 29 é de vital importância. Será tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria. Vamos continuar. Do servidor que, dentro do prazo legal, não entrar no exercício do cargo para o qual haja sido revertido, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. Vamos imaginar o seguinte. Imaginem que o servidor público estava aposentado por invalidez. Imagina que o servidor público teve a sua reversão determinada. Estava lá, devalde. E aí o poder público diz, ó, vai ser revertido. Pois bem, ele tem um prazo para voltar a trabalhar. E caso ele não volte a trabalhar nesse prazo, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder a aposentadoria e vai perder a chance de voltar ao trabalho. Isso será a cassação da sua aposentadoria. Nós veremos posteriormente. O prazo para ele voltar a trabalhar, 15 dias. Por fim, não poderá reverter o servidor que contar com mais de 70 anos de idade. Que contar 70 anos de idade. Tem 70 anos de idade? Já não vai mais ser revertido, até porque 70 anos de idade é a idade da aposentadoria compulsória. Tá bem, essa aqui é a reversão. E a reintegração, hein? Imaginem, por exemplo, que o servidor público foi demitido. Isso acontece. O servidor público foi demitido, mas aí ele entra na justiça e prova por A mais B que a sua demissão foi injusta. Ele prova por A mais B que a sua demissão foi irregular, foi ilegal. Pois bem, ele vai obter a demissão, ou melhor, ele vai obter a anulação do ato de demissão e também a sua reintegração ao cargo de origem. O que é reintegração? Reintegração é a investidura do servidor decorrente da anulação do ato de demissão. Querem ver? Vamos lá. De acordo com o artigo 32, reintegração, que fala sobre a reintegração, é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão por decisão judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Então vejam, é quando o servidor é demitido, entra na justiça, comprova que a demissão foi ilícita, foi ilegal, ele a partir daí obtém a sua reintegração. Reintegrado o servidor e não existindo vaga, aquele que houver ocupado o cargo será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Professor, não entendi. Senhores, a ideia é a seguinte. Vou até tomar uma água para explicar isso aqui melhor. O servidor foi demitido. Imaginem que o servidor foi demitido. Muito bem. Entra na justiça, dizendo, opa, a demissão foi ilegal. Tá bem. O processo leva 2, 3, 4, 5, 6 anos para correr. Chega no final, ele ganha reintegração. Só que imaginem que naquele momento o seu cargo já foi ocupado por outro. Pois bem, o que vai acontecer com aquele que está ocupando o seu cargo? Ou ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, ou ele vai ser aproveitado em outro cargo, ou ele vai ser colocado em disponibilidade. Vejam, eu não estou falando do reintegrado. O reintegrado ele vai voltar, ele tem prioridade a voltar para o cargo. Eu estou falando do que estava ocupando o seu lugar. Significa o quê? Que o reintegrado ele tem prioridade. Aquele que está sendo reintegrado ele vai dizer, ó, sai daqui que o lugar é meu. Vai ser reconduzido, ou então vai aproveitar outro cargo, ou então vai ser colocado em disponibilidade. Isto é a reintegração. Quando falamos em reintegração, nós falamos também em aproveitamento e falamos em disponibilidade. Para falar de aproveitamento, a gente precisa entender disponibilidade e é justamente o que nós vamos analisar agora. A disponibilidade e o aproveitamento dos servidores públicos estão estabelecidos nos artigos 33 e seguintes da Lei 3326 de 1991.
Disponibilidade é a geladeira do servidor público estável. Detalhe muito importante: somente servidores públicos estáveis têm direito à disponibilidade. O que é a disponibilidade? Imaginem o seguinte: imaginem que o servidor público ele é ascensorista. O cargo dele é ascensorista. Eu estou falando hipoteticamente, eu nem sei se existe esse cargo no município de Santa Maria. Tá? Mas vamos lá. Imaginem que ele é estável. Daí imaginem que o cargo dele foi extinto. Podem ocupar um cargo, podem extinguir um cargo público? É claro que podem. Tudo bem. Extinguiram o cargo do cara. E aí? O que acontece com ele? Ou ele é imediatamente aproveitado em outro cargo, ou então ele fica em disponibilidade. O que é a disponibilidade? É a geladeira. É o limbo. É quando o servidor público recebe proporcionalmente ao seu tempo de serviço para ficar em casa, até que ele seja aproveitado em outro cargo onde ele possa vir a trabalhar. Então, olha só, artigo 33. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade pelo órgão a que servir, o servidor estável, vejam, a disponibilidade é uma figura que diz respeito exclusivamente a servidor estável. Somente estáveis têm direito à disponibilidade. Se é extinto o cargo de alguém que não é estável, vai para a rua. Ficará em disponibilidade remunerada. Então tá, ele está em disponibilidade. E o que é o retorno desse servidor colocado em disponibilidade? É justamente o que nós chamamos de aproveitamento. Olha só, o retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento. É quando, portanto, se aproveita o servidor num cargo que seja compatível com suas atribuições. Encargo, órgão ou cargo equivalente por sua natureza e retribuição. Só deixa eu apagar aqui. Muito bem, deixa aqui. E retribuição àquele que era titular. Isso é o aproveitamento, senhores. Portanto, o aproveitamento é específico para servidores estáveis colocados em disponibilidade. Muito bem. Artigo 35. O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial, justamente para garantir a sua capacidade física, já que um dos requisitos para ser servidor público é atender às condições físicas e mentais para o exercício do cargo. Artigo 36. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, exatamente como acontecia lá com a aposentadoria. Certo? É tornado sem efeito o ato de reversão e cassada a aposentadoria do servidor que não entrar em exercício no prazo correto. Aqui é a mesma coisa, que não entrar em exercício no prazo legal, prazo de 15 dias, vamos ver depois, contado da publicação do ato de aproveitamento, salvo doença comprovada por inspeção médica. Esse é o aproveitamento e essa é a disponibilidade, portanto. E por fim, como última forma de provimento de cargos públicos, e talvez menos importante porque não é mais utilizada como forma de provimento de cargos públicos, nós temos a promoção. A promoção, inclusive, que nem sequer é explicada pela Lei 3326 de 1991. Por quê? Porque, na verdade, a promoção ela não é propriamente dita uma forma de provimento de cargos públicos. O que é a promoção? A promoção, em regra, ela é a progressão do servidor de uma classe para outra dentro do seu próprio cargo. Ou seja, em regra, a promoção não leva o servidor de um cargo para o outro. Ele não deixa de ser agente administrativo para ser analista administrativo. Ele não deixa de ser auxiliar para ser titular. Não.
A promoção, portanto, leva, em regra, o servidor do mesmo cargo de uma classe inicial para uma classe maior. Querem ver como é que fica? Vamos imaginar uma hipótese do cargo de agente administrativo. Vamos imaginar que agente administrativo tenha as classes A, B, C e D. Pois bem, o que é a promoção? A promoção é quando o servidor deixa a classe A e passa para a classe B dentro do mesmo cargo de agente administrativo. E depois da classe B para a classe C e depois da classe C para a classe D, sem deixar de ocupar o cargo e sem passar para outro cargo. Isso é a promoção. Portanto, em regra, a promoção ela não é forma de provimento de cargos públicos. Porém, todavia, contudo, entretanto, vocês devem estar se perguntando por que o artigo 10 colocou a promoção como forma de provimento de cargos públicos, porque lá em 1991 eles previram a possibilidade de alguns cargos, futuramente, alguns cargos serem providos por promoção. Eles cogitaram essa hipótese e colocaram a promoção como forma de provimento de cargos públicos aqui no artigo 10. Mas o STF já tem o entendimento consolidado de que a promoção não pode ser utilizada para provimento de cargos públicos. Isso porque, de acordo com o STF, necessariamente os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e devem ser preenchidos por meio de concurso, jamais por promoção de outros cargos. Sendo assim, se cair na prova de vocês, promoção é forma de provimento de cargos públicos? Sim. Por quê? Porque está escrito aqui. Mas já fiquem sabendo que, na prática, vocês não verão a promoção como forma de provimento de cargos públicos. E estas, senhores, de acordo com o artigo 10 da Lei 3326 de 1991, são as formas de provimento de cargos públicos. Quer saber mais sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santa Maria? Então vem comigo que eu te explico.